Muito bem, irmãos. Vamos à palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus, né? E parece que desde o começo o Senhor está falando conosco sobre essa questão da vitória, né? Sobre a questão de vencer. E quando existem muitas coincidências, temos que prestar atenção. Então, nós cantamos aqui, não é, no começo da mensagem, desse culto, sobre um Deus que está lutando por nós, que a nossa fé está firmada nele, não é? E Deus deu essa palavra para Marisa aqui no culto, que Ele é aquele que venceu, aquele que tem toda a autoridade. A Milena vem e deixa esse texto que fala de ser forte e corajoso. E hoje nós vamos falar de uma coisa interessante, que é sobre ser manso. E o que tem a ver manso com tudo isso? Bom, eu acho que tem tudo a ver. Acho não, tenho plena certeza. Eu quero que você preste muita atenção, para a gente poder compreender o que o Senhor quer mandar de mensagem para nós. Você crê que Deus está lutando por você agora? Você crê mesmo que todas aquelas orações que você fez, que as preocupações que você entregou para Ele naquele momento difícil, até aquela oração que você fez, sabe, no desespero, no meio do carro, no trânsito, ou quando recebeu uma notícia, você crê que Ele ouviu? Porque Ele está sempre ouvindo. Pai amado, fala conosco hoje. Espírito Santo, Tu conheces cada coração aqui. Ouvimos aqui hoje testemunhos de vitória, de mães que tiveram filhos. Oramos por muitos filhos que estão nesse momento, ou mães que vão ter filhos que estão em dificuldades. Ouvimos testemunhos, Senhor, de dores que estavam há muito tempo, que não tinham solução, e o Senhor deu uma solução tão rápida, Senhor. O Senhor quer dar a resposta para nós. Fala com cada um de nós. Amém. Quero falar sobre a recompensa dos mansos e de quem você espera receber as recompensas. Então, você espera receber recompensas por ser uma pessoa, uma boa pessoa, um bom cristão, fazer o que é certo? Não espero recompensa alguma. Não, eu espero uma recompensa na eternidade, porque vamos ser recompensados lá. Não, eu espero recompensas aqui nesta vida. De certa forma, toda vez que a gente faz algo bom, a gente tem uma expectativa de que alguma coisa boa aconteça de volta. É verdade ou não é? Até os nossos filhos fazem alguma coisa, quando são pequenos. Olha, mãe, olha o que eu fiz. Não é? Entrega aquele papel com um monte de rabisco preto e fala, desenhei você, mãe. E você fala, tá lindo, tá lindo. Não é assim, amém? Não esquece que Deus é Pai, amém, irmãos? Deus é Pai. Então, olha esse texto aqui, sobre recompensas. Esse texto aqui. Marcos 10, 28. Pedro começou a falar. Deixamos tudo para segui-lo. Porque Jesus tinha feito um discurso antes dizendo que era meio difícil o pessoal que confia na riqueza entrar no reino dos céus. Ele falou, e nós que deixamos tudo? Qual será a nossa recompensa? O texto paralelo, Pedro faz essa pergunta, qual vai ser a nossa recompensa? E Jesus respondeu, eu lhes garanto. Oh, esse é bom, hein? Eu quero dizer para você com toda certeza uma coisa. Eu lhes garanto que todos que deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, propriedades por minha causa e por causa das boas novas, é um motivo aí, né? Receberão em troca neste mundo 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Então a recompensa aqui é a recompensa na eternidade. Isso está de acordo com as bem-aventuranças, porque lá no final, a última das bem-aventuranças que temos falado é que nós seremos perseguidos, né? O fato de você tentar servir a Jesus e fazer o que é correto neste mundo vai levantar uma certa revolta das certas pessoas desse sistema aqui. Ele falou, mas você tem recompensa. Fala para o seu irmão, tem uma recompensa, sim. Fala, tem muitas recompensas. Tem muitas recompensas. Mas muito mais importante é de quem você espera receber alguma recompensa. Isso é tão importante. Ou mais, de quem que você está esperando receber?
Porque as bem-aventuranças, elas falam de recompensas. Não é verdade? Não. Você pode até fazer o que Deus deseja, mas qual é a motivação? Por que você está fazendo? A motivação determina. A motivação pelo qual nós fazemos alguma coisa vai determinar quem vai ser o beneficiado. E de quem você espera receber a recompensa. Verdade ou não é? Tem muita gente fazendo coisas boas para Deus, mas estão esperando receber uma recompensa dos homens. Está esperando. Tem muita gente fazendo coisas boas na igreja, esperando ver se alguém está vendo. Será que estão me vendo? Ou seja, você pode fazer algo muito bom com a motivação errada. E nós podemos receber recompensa de Deus, nosso Pai, ou a recompensa das pessoas. Mas se você quiser receber a recompensa dos homens, não terá de Deus. Isso está muito claro. Porque você sabe que depois que Jesus fala essas bem-aventuranças, né, ou seja, como é que você vai ser feliz no reino dele, ele explica como é que funciona isso. Ele está explicando aqui, em Mateus 6, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros. Eu fico tão impressionado, tanta gente querendo ser admirado por outros na igreja. E ele fala, porque vocês não receberão recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombeta na sinagoga e na rua para ser elogiado. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê a sua ajuda em segredo e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ele vai falar isso 3 vezes. O seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ele vai falar quando você faz o bem a outra pessoa. Ele vai falar quando você ora. Não fica falando quando você ora. Tem tanta gente que ora tão alto em público, mas não tem oração em particular. Quando você jejuar, não demonstra que está jejuando. Não fale que está jejuando. O seu Pai está vendo e Ele te recompensará. Então Jesus está dizendo o seguinte, existe uma recompensa que Deus pode dar. E está voltado no seu relacionamento com Ele. Mas se você está esperando que as coisas boas que você faz, ou aquilo que você tem uma recompensa dos homens, um reconhecimento, você vai ter. Mas é tudo só o que você vai ter. E a recompensa dos homens, às vezes, é um elogio muito bom, às vezes é uma indiferença, ou às vezes é uma crítica. Não é? Agora, todas as bem-aventuranças, todas as recompensas das bem-aventuranças, elas são dadas por Deus Pai. Você sabia? Você reparou? Eu vou mostrar já. Não é dada por homens. Homens não podem dar aquela recompensa para você. Todas as recompensas são resultado do que somos e não do que fazemos. Porque a gente fica muito preocupado em ter recompensa pelo que faz. E Deus quer recompensar você por quem você é, por quem você está se tornando. Então Jesus nos convida para um relacionamento com Ele, e não para realizar alguma coisa para Ele. O fato de você ter um relacionamento com Ele, você vai acabar realizando alguma coisa, mas a ordem é importante. Amém? Estão entendendo, irmãos? Eu tenho um relacionamento, então eu faço alguma coisa. Eu faço boas obras porque eu tenho um relacionamento com Ele. Não é que eu faço boas obras para ver se eu consigo que Ele me atenda. Boto uma moedinha no meu bolso, chego lá, Deus tem que me atender, estou com crédito. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? É a pergunta dos homens, não é? E Jesus disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Não é interessante isso? O que eu tenho que fazer? O jovem rico, o que eu tenho que fazer? Os fariseus, o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que crer em mim. Você tem que ter um relacionamento comigo. E a vida eterna é essa, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, Jesus está chamando a gente para um relacionamento. Para uma jornada com Ele. Amém? Essa é a essência do reino de Deus. Então, olha que legal, se você olhar as bem-aventuranças, os pobres de espírito, que chora, manso, fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador, e que é perseguido por causa de viver assim, isto é quem eu sou. Não é legal? E aqui é a recompensa por ser quem eu sou. Ele está recompensando
quem a gente é, não o que a gente faz. Não que a gente não vai fazer alguma coisa. Estão entendendo isso, irmãos? Por que isso é tão importante? Porque se a gente quer viver do jeito de Jesus, temos que entender como Ele pensa. Então, todas as recompensas, o reino, a consolação, a terra por herança, ser satisfeito quando estiver, né, na sua justiça, obter misericórdia, ver Deus, ser chamado filho de Deus e ter tudo que o reino tem, tudo isto é uma recompensa relacional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode olhar, presta atenção, gente, a gente pode olhar lá Mateus 5, 6, 7 como uma lista de regras. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. A gente pode olhar aquilo como uma coisa de troca, certo ou não? Se eu fizer isso, Deus tem que me dar isso. Dai e ser-vos a dados. Perdoa, vai ser perdoado. Se você semeia, você vai colher. Então existe toda uma teologia baseada na troca. Só que isso não é isso que Jesus está falando. Isso tudo acontece porque você é. Então eu preciso esclarecer uma coisa, eu quero lembrar aqui, nós falamos sobre isso, que existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, que é o da luz. Esse reino dos homens, que é o das trevas, é baseado no comércio e na troca. Um reino onde o príncipe deste mundo gerou um comércio maligno, onde por meio de uma troca você sai ganhando, mas alguém tem que sair perdendo. Amém, irmãos? O sistema desse mundo é assim. Está aí, pode ver. As leis injustas, as leis que são burladas, os escândalos. É um reino transacional. Por que é troca? Tudo é uma troca. Tudo é uma coisa assim. Se eu dou, Deus me dá. Se eu faço, Deus dá. Se eu der dízimo, Deus repreende devorador. Então, como eu estou interessado em dinheiro, eu vou dar dízimo. Espera aí um pouquinho. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Jesus falou assim, não. Dê dízimo e oferta. E pergunte o que mais Deus quer. Porque Ele quer transformar as pessoas que estão nas trevas para a luz, amém? É para isso que a gente investe, é para isso, não é. Mas você pode pegar Mateus 5, 6, 7, 8 e tudo mais, você pode tudo transformar num negócio de troca. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Qual é o pensamento do reino dos homens? O que eu vou ganhar com isso? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou ganhar se eu fizer? Como é que funciona o reino da luz? É um reino relacional, baseado no amor. É baseado no amor que não espera nada em troca. Aqui, até quando tem amor, está esperando algo em troca. Eu caso, se eu não receber o que eu quero, eu divorcio. Amém? Então o que acontece? O reino de Deus é baseado no amor, ágape, que não espera nada em troca, é um reino relacional. Quais são as perguntas desse reino? Não é o que eu vou ganhar com isso. Quem vai ser abençoado com isso? Quem eu estou me tornando? Quem eu sou? Como eu distribuo o que eu recebi? Porque Deus tem me dado tanto. De graça recebestes, de graça dai. É uma outra maneira de pensar. Então, se você não pensar desse jeito, se eu e você não olharmos para esse lado, a gente não entende a Bíblia. A gente não entende Jesus. A gente acha difícil praticar o que Ele fala. Porque Ele está falando de um outro reino. Agora, Deus não pede algo que você não tem o poder de praticar. Quando você crê em Jesus, nasceu de novo, ganhou um novo coração, o Espírito Santo, isso aqui tudo é praticável. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não vou te pedir algo que seja complicado. Como é que funciona o reino dos homens, então? É baseado na performance, no desempenho. No quão bom eu sou. No business, sim, no business. No casamento. No físico, no sexo, no dinheiro, na igreja, no ministério, é tudo. Que coisa de doido, vem para a igreja isso. O meu valor vem da minha capacidade, da minha esperteza em controlar e manipular. Eu faço as coisas funcionarem para o meu bem. É o reino do mérito. Ser melhor que os outros. Provar, desculpe, tem um erro. Provar o meu valor. Ser visto, ter voz. Nesse reino de Deus, é baseado na filiação e na graça. Não é na performance. Este reino, o meu valor vem da maneira como me relaciono com Deus e os outros. E da obediência ao meu Pai. Amém, irmãos? As recompensas no reino são pela obediência, não são pela performance. Até legal que a Elisângela já falou no testemunho dela, né? Aquilo não era, eu vi aquilo, como é que é? Em vez de ser,
A resiliência e a obediência. Não é? Em vez de ser uma frustração, não, era uma direção. Algo deu errado. Eu falo, e se Deus está dando uma direção melhor? Porque eu estou confiando em Deus. Eu estou buscando a Deus. Você percebe? Quando você pensa deste lado aqui, você também está vendo que Deus está conduzindo você para algo bom. Amém, irmãos? Você não fica toda hora reclamando que não está dando certo, porque afinal de contas, Deus não faz o que você manda. Você já reparou que é melhor fazer o que Ele manda, do que Ele fazer o que você manda? Sugiro fazer o que Ele manda, dá mais certo. Amém, irmãos? Então, neste reino aqui, não é o reino da honra, em vez do mérito. Lá eu tenho que ser melhor que os outros. Aqui é o valor que eu dou a outro em meu coração. A honra é o valor que eu dou a alguém no meu coração. Então, nesse reino dos homens, eu faço para ter alguma coisa, para ser alguém. E aqui, eu já sou filho de Deus, então eu tenho uma herança. E faço a vontade do meu Pai com essa herança que Ele me deu. Por que estamos falando isso? Não é? Porque se eu tentar agora viver, irmãos, no reino de Deus, do jeito que se vive no reino dos homens, o que vai acontecer? Se eu pegar essas ideias aqui, eu tenho que vencer, eu tenho que ser visto, eu tenho que batalhar, eu tenho que provar meu valor. Se eu quiser pegar isso aqui, no sistema de troca transacional, e quiser viver desse jeito, num reino de generosidade, de abundância, num reino relacional, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, o reino da religião. Você se torna um religioso. É um reino cheio de hipocrisia. É um reino onde você não fala a verdade sobre você. Onde se você está com dificuldade, você não conta. Você vai ser fraco. Então você começa a se isolar e de repente a sua queda é grande. Você vê pastores caindo. É um reino que você não se humilha, porque, entendeu? Desse lado não dá para se humilhar. Eu tenho que mostrar forte, eu tenho que ser melhor. É o reino dos fariseus. Jesus está descendo o porrete, no bom sentido, neste reino aqui, construído pelos religiosos. Quem é que persegue Jesus? É o pessoal daqui? Não. Quem persegue Jesus são os religiosos. Os caras que conhecem a Bíblia. Os mais estudados. Quem é que fez toda a tramóia para Roma crucificar Jesus? O alto sinédrio do conselho judaico. Os homens conhecedores da Torá, de memória. Os professores, os mestres. Os mais reconhecidos como as pessoas mais honradas, mais sábias. São esses que pegam e dizem, ele tem que ser morto. Então, irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque o Sermão do Monte confronta a motivação do nosso coração. Ele fala da maneira que vivemos e como nos relacionamos. Jesus põe o dedo ali no negócio. Quando vivemos para nós mesmos, sempre esperamos receber mais das pessoas. É verdade, não é? O foco está em mim. Então eu quero receber mais reconhecimento, mais honra, mais dinheiro, mais oportunidade, mais direito, mais autoridade. Mas quando nós vivemos para Deus, esperamos o quê? Oferecer mais às pessoas. Oferecer mais reconhecimento, mais honra, mais dinheiro, mais oportunidade, mais direito, mais autoridade. Oferecemos mais amor também, que lá não oferece, mais perdão não oferece, mais ajuda não oferece, mais encorajamento que lá não oferece, mais ensino. Vai em frente, amém, irmãos? Este é o reino em que você está vivendo. Tem um detalhe. Esse reino está no coração. Todos vivemos no Brasil. Estamos debaixo das leis do Brasil. Se viajamos para um outro país, estamos debaixo da lei do outro país, certo ou não? Não adianta você achar que viver pelas leis daqui. Mas agora o reino, ele está no coração. Cada um de nós sabe o reino que está vivendo. Então, em que reino nós estamos vivendo? Sem esperando receber mais? Ou nós estamos esperando um reino onde nós temos o poder, a graça? Porque, irmão, se eu entender como Jesus pensa, então eu vou conseguir viver do jeito de Jesus. Isso que eu falei, vale para todas as bem-aventuranças. As que nós falamos, as que vamos falar, vale para tudo que está na Bíblia. Amém, irmãos? A maneira como você vê este reino que Ele falou, que colocou dentro do seu coração. Então agora, vamos falar dos mansos.
desta perspectiva. Eu queria falar demais das bem-aventuranças hoje, mas não vai dar. Mas não tem problema. Não precisamos correr. Amém? Não adianta a gente estudar e não aprender. Não adianta a gente, ouvir e não praticar. Jesus falou, se você ouve e pratica, você é muito mais feliz. Então, felizes os mansos, porque receberão a terra por herança. O texto correlato é Salmo 37, que diz, em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure não encontrará. Os humildes, os mansos, possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. É uma ótima promessa, é ou não é? O pessoal pensa, isso aí para quem sabe um dia, novos céus e nova terra. Será? Então o que é manso? No original essa palavra significa bom, gentil, humilde. Quando você vai estudar o significado da palavra na Bíblia, você pegar o dicionário bíblico, ele vai dizer isso aqui, que não fica ressentido, que não guarda rancor, que confia totalmente o seu caminho nas mãos do Senhor. Quando essa palavra é usada em todos os contextos, ela significa isto. Então, manso não é aquela pessoa, que é um bobão, não é isso não. Sangue de barata. Jesus disse dele mesmo, eu sou manso e humilde de coração. Não falou? E ele pegou um chicote de cordas, entende como é que é? E expulsou aqueles caras que estavam fazendo transações, os comerciantes do templo, dizendo, a casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. É o manso, amém, irmãos? O manso e humilde de coração. Então vou logo pegar um chicote lá em casa e vou resolver. Pois é. Pessoal inteligente, entendeu o que eu estou falando, né? Falou, o pessoal entendeu, né? Maravilha. Então, não é fraqueza. Qual o significado? É a capacidade de sofrer sem causar dano às outras pessoas. É uma força, não é, Najar? Isto é uma força muito grande. É quando você é injustiçado. É quando você é humilhado. É quando você quando você é caluniado. Quando você é espoliado. Quando você aplica um golpe em você. Quando você descobre que aquele irmãozinho que você estava ajudando era um estelionatário. Mentiroso. Que dizia-se cristão. Mas você sofre sem causar dano a outras pessoas. Nem a ele. Que te prejudicou. Felizes os mansos, que tem uma recompensa muito poderosa para esses mansos. Não precisa vencer pela agressividade, pelo controle, fazendo justiça com as próprias mãos. O manso não usa a força para comandar, mas conduz as pessoas com amor, com paciência. Confia em Deus para tudo e não anda ansioso, não precisa manipular as situações. Fala a verdade, ser manso é uma força ou não é? É por isso que Jesus falou que ele era manso. A mansidão e a humildade são uma expressão do próprio Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que ele lhes ensine. Porque eu sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que eles dão é leve. A analogia que Jesus faz aqui é daquele boi, 2 bois que levam um carro de boi e tem um jugo, uma canga, não é? Um yoke. Ele fala, coloca a sua cabeça aqui do meu lado. Você vai ver que é leve. Você está entendendo o que ele está falando? É do meu lado. Eu estou junto com você. Eu estou puxando esse negócio junto com você. Gente, fala a verdade, é uma covardia. Na hora de lutar contra as coisas dessa vida, quem é o invencível, o todo-poderoso, aquele que nunca perde? Quem é? É aquele que você está andando do ladinho, grudadinho com ele, levando a sua carga com você. Ficou leve ou não ficou? Ficou, mas a gente a gente quer fazer sozinho. A gente quer andar sozinho. Porque se você está andando aí junto com esse outro boi, se você está preso dessa maneira, está entendendo a analogia? Você tem que ir para o mesmo caminho. Ele não pode ir para um caminho e você ir para o outro. Beleza? Tem esse detalhe. Mas a gente não quer andar no caminho dele.
A gente puxa a carga sozinho. Os religiosos, na época de Jesus, tornavam viver para Deus um fardo, insuportável, inalcançável, duro. Um Deus exigente, insatisfeito, sempre disposto a punir o erro e condenar o pecador. Eles falavam, não, eu sou bom, não sou como os outros homens. Parece que não mudou muito, né, gente? Parece, né? Tem muita coisa aí. Aí Jesus vem e revela a Deus como um pai amoroso, disposto a fazer tudo por seus filhos. Lucas 15, o pai sai correndo, o pai abraça o filho fez um monte de besteira, perdeu a herança, ele limpa o filho, ele dá um turbante, ele dá autoridade, faz uma festa. É o pai que quer fazer tudo pelos seus filhos. Jesus revela um pai que distribui a herança do único filho que ele tinha, Jesus, com todos aqueles que creram no filho dele, que agora também são filhos. A herança só é distribuída quando alguém morre, né? Não é isso? Mas Jesus morreu e ressuscitou. E a herança dele agora é sua, porque você creu nele. Amém, irmãos? Os mansos receberão o quê? A terra por herança. Então nós podemos aprender com pessoas mansas e humildes. Mansidão e humildade ensina mais do que dureza e arrogância. Quando eu olho para trás da minha vida, agora que a gente tem os netos, né? Eu fico prestando atenção como meus filhos tratam os meus netos. E eu quero que eles tratem ele muito bem, é verdade. Então eu começo a ver, se eu fosse pai de novo, o que eu faria diferente? Eu faria muitas coisas diferentes, meus irmãos. Nós pais temos muita preocupação com a nossa reputação. Então a gente quer que os nossos filhos façam tudo direito. A gente às vezes fala aquela besteira. Menino, olha o que você vai estar fazendo. Que vão pensar de mim na igreja. Graças a Deus, nunca falei isso para os meus filhos. Porque se eu tiver que falar para um filho que ele tem que ser melhor por causa do que as pessoas pensam de mim, eu estou ensinando ele a viver num reino das trevas religioso de mentira. Eu aprendi isso na comunidade, graças a Deus. Mas eu ouvi muitos pais fazerem isso. Eu ouvi de muitos filhos. Meu pai, você tem 2 pais, você não conhece meu pai. Você conhece esse cara que vem na igreja. Você conhece esse cara que fala aí com você. Meu pai você não conhece. Meu pai é outra pessoa. É duro ouvir isso de filhos. É duro ouvir isso de pessoas que vivem para um mundo que não existe. Então, irmãos, Pedro vai dizer, todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, vai dizer Tiago. E tem outros textos que falam a mesma coisa, Provérbios. Deus está dizendo, são os mansos. A ira, a indignação. Eu fiquei irado tantas vezes com meus filhos. Eu fiquei indignado tantas vezes por coisas pequenas. Chegava em casa e, fora do lugar, não sei o quê. Eles queriam um abraço. Na minha ânsia deles ensinar eles, eu logo apontava o que estava errado. Eu logo apontava o que estava errado. Até que um dia eu disse, cara, você é muito bom, zeloso, mas você percebe que primeiro você vê o negativo e aponta o que está errado. Você não vai encorajar ninguém assim. Ninguém vai ser melhor assim. Eu chego num lugar e já vejo as coisas. E eu me incomodo. Outro dia, eu estava tão distraído que eu entrei num lugar, estava na casa de uma pessoa, que tinha um quadro torto. Me incomodou tanto, eu levantei lá e arrumei o quadro. Depois eu falei, Jesus, o que eu fiz? Você está rindo por quê? Alguém mais tem essa deficiência além de mim aqui, irmãos? Tem mais alguém? Oh, obrigado, me sinto consolado.
A faxineira lá em casa, quando limpa, os quadros ficam todos tortos. Eu reclamava. Agora sabe o que eu faço? Eu arrumo o quadro. Eu acho tão interessante como Deus fica testando a nossa mansidão, permitindo certas coisinhas sempre, você está dando risada, né? Que acontece sempre errado, né? A ira, a indignação, a insatisfação, esse desejo de justiça pelo meu direito violado, destrói relacionamentos. A gente fica muito incomodado quando o nosso direito é violado, quando o nosso direito não é respeitado. A gente fica uma fera. A gente quer logo justiça, quer compensação. E Jesus fala, anda mais uma milha. Dá a capa para ele, quer dar a capa. Está tentando tirar, dá um pouco mais. Pergunta se não precisa de mais alguma coisa. Falou mal de você, ora por ele. Você está em outro reino. Você vive de outra maneira. Quem vai recompensar você sou eu. Não é este mundo, não são as pessoas desse mundo. Sou eu que estou lutando por você. Sou eu que estou vencendo por você. Sou eu que estou indo na sua frente. Sou eu que vou fazer justiça. Sou eu que vou abrir as portas. Sou eu que vou abrir as janelas dos céus. Eu posso te dar muitas vezes mais o que alguém tirou de você. Você quer viver em qual reino? Amém, irmãos? Em qual reino? Em qual reino? Meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir. Não se apresse em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Eu memorizei esse texto, que eu precisei muito dele. Jesus não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Quando eu pensei em fazer, eu vou ameaçar aquela pessoa, está tudo na minha mão. E aí Jesus fala, está tudo na sua mão? Abre então. Porque enquanto você estiver segurando esse treco aqui, eu não posso te dar o que é seu, o que só eu posso te dar. Quantas vezes eu fiquei carregando aquela dor, e pesado, é minha justiça, a minha dor, devia ter feito, não me respeitaram, não me ouviram, e eu estou certo, amém? E você está certo. Só que essa não é a atitude que vai mudar nada. Essa atitude não muda nada. Não é que está errado, não é que não machucaram você. Vocês estão entendendo, amém, irmãos? A questão é, a mansidão, ela lida com isso. A mansidão fala, entrega para quem resolve. Aí você larga esse peso. Ele não revidou, não ameaçou se vingar quando sofreu, deixou seu caso nas mãos de Deus. Quem é manso tem Deus trabalhando a seu favor. Tem a direção e a sabedoria para vencer a adversidade. Tem um Deus fazendo tudo, com que tudo coopere para o seu bem. Você crê nisso, irmão? É por isso que os mansos herdam a terra. É um negócio muito poderoso, vai herdar a terra, você está entendendo? Tudo que você precisar nessa terra, para você viver da maneira que você precisa, é seu. Mas não é só a terra da eternidade? Bom, vamos ler Bíblia. A terra pertence aos filhos de Deus. Amém, irmãos? Ela foi roubada dos filhos de Deus. Mas Jesus restitui. Só que atenção, a gente quer a terra para que motivo? Lembra do começo? Para que motivo você quer? Quer? Rafael, por que motivo? Não tem, porque a sua motivação está errada. É seu, mas você não pega. Porque Deus não está para esse coração. O coração tem que ser lá, o que chora, né? Tudo que vem antes. A recompensa vem por herança, não se pode ganhar pelo esforço, porque é uma herança. Você entende o que é uma herança? Uma herança é o seguinte, alguém morreu e deixou para você. O que você fez para receber? Nada. O que você trabalhou por ele? Nada. Quanto você investiu de dinheiro? Nada. Quantas horas de esforço? Nada. Foi uma herança. Um tia distante morreu e deixou 20 milhões de reais. Fica triste, fica? Você fica triste? Não. Não. Herança relacional recebe porque é filho, não porque faz para merecer. Não se trata apenas de algo futuro. Sim, tem os novos céus e a nova terra futuro. Mas começa aqui. E nós já lemos, lembra? Receberão 100 vezes mais aonde? Aqui. O homem manso vai possuir as coisas dessa terra, mas não será possuído por elas. Se for manso.
Tudo que for necessário para a sua vida aqui na terra, vai desfrutar. Com prosperidade. A recompensa começa aqui e vai para a eternidade, mas não é uma troca, você percebe? Não é uma troca comercial, não esquece. É a recompensa da renúncia a si mesmo. É a recompensa de você renunciar a algo que poderia ser seu para obedecer a Deus. Deus fala, eu vou te recompensar. Você tem uma herança aqui. Deixa eu dizer, você tem muito mais do que alguém é capaz de tirar de você. Diga, eu tenho. Porque a Bíblia diz que é seu. Vamos ler na versão da Passion, o mesmo texto? Escutem as minhas palavras, disse Jesus. Quem deixar sua casa, me escolher, renunciar, é prioridade, entende? Não é que você vai abandonar os filhos. Tem gente que fala o seguinte, não, Deus cuida dos meus filhos. Abandona os filhos e vai servir a Deus e os filhos estão no inferno. Não, desculpa gente, isso é religião, isso é o reino das trevas, tá? Você está preocupado consigo mesmo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, quem priorizar a mim, vai ter os seus filhos dentro de casa, vai ver os seus filhos convertidos, vai ver prosperidade na sua casa, vai ver seus filhos e netos servindo a Deus, vai ser a sua geração abençoada, amém? É isso que ele está dizendo, mas se você renunciar, então ele está dizendo, escuta, quem deixar a casa me escolher em vez de filho, pai, parente, bens, por causa do evangelho, quem renunciar ao interesse pessoal, receberá 100 vezes mais nessa vida. Você não vai ser só a casa, você vai abençoar outras casas, você vai abençoar outras famílias, você vai ter muitos irmãos. Quando você não tiver carro, vai ter uns 10 dizendo, você precisa de carro, você precisa de carro, você precisa de carro. Tenho certeza que semana que vem meu carro quebrar, eu perguntar, carro de quem eu posso usar? Eu vou ter uns carros bons aqui, entendeu? É ou não é? Vai, porque é assim que é o reino de Deus. Então, filhos, além de perseguições, porque tem esse detalhe, este mundo persegue os mansos, amém? E tudo bem. Tudo bem. E na vindoura vai dar a vida eterna. Aí, sabe aquele, últimos serão os primeiros serão últimos? Mas muitos que agora são considerados os mais importantes, serão os menos importantes então. E muitos que agora são considerados os menos importantes, serão considerados os mais importantes então. Está vendo aquela viúva? Aquela viúva lá, anota ela, aquela viúva. Deu tudo que tinha. Ela, o mais importante no reino dos céus. Os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo, por que vocês andam preocupados? Por que vocês andam preocupados? Como vai comer, beber, vestir? Olha os pássaros, Deus está cuidando deles. Não vou ler nem o texto, você conhece. Vocês são muito mais valiosos que pássaro. E você, porque está preocupado com as roupas, especialmente as mulheres, né? Porque está preocupado com as roupas. Olha os lírios do campo, Deus veste eles tão bem. Nem Salomão vestiu. Deus veste com... Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? As mulheres fiquem felizes. Deus tem... Confie em Deus que você vai se vestir melhor do que se você gastar toda a grana. Amém? Você vai encontrar aquela promoção que... Eu acho incrível como as mulheres gostam de contar e o preço que pagaram, não é verdade? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino. E todas estas coisas serão dadas. Não diz conquistadas. Você vai chegar lá. Diz, Deus vai dar para você. Para os mansos. Vamos aplicar mais o manso? Porque nós temos que sair hoje aqui em vitória, amém, irmãos? Nós temos que sair hoje crendo que Deus está batalhando por nós. A gente se preocupa tanto com dinheiro, com bens. É verdade, é difícil. Quantos já levaram golpe? Essa semana eu vi um monte de gente que levou golpe. Quantos já levaram golpes financeiros aqui? É ruim ou não é? Mas existe aquele que vê, amém? Agora, se você ficar segurando esse negócio, essa raiva, essa ira, essa indignação, Deus está dizendo, larga, para você abrir os braços para receber o que eu quero te dar. É muito mais do que isso. Se a graça de Deus não ajudar os construtores, eles trabalharão em vão para construir uma casa. Se a misericórdia de Deus não proteger a cidade, todos os sentinelas vão cercar em vão. É altamente insensato trabalhar tanto, desde o amanhecer até tarde da noite, está se matando de trabalhar.
labutando para ganhar a vida com medo de não ter o suficiente. Meu Deus. Quanta gente assim. Deus pode prover para os seus amados devotos, até mesmo enquanto eles dormem. Descansa, porque Deus está trabalhando para você. Arnaldo até lembrou, Deus trabalha no turno da noite. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que estão esperando, descansando, confiam. Esse é o ser manso. É uma força muito grande. Meus amados, eu já falei sobre isso, né? A sabedoria é mansa e humilde. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade, mansidão que vem da sabedoria. A sabedoria só vem quando a gente é manso, porque Jesus é manso. Jesus é a sabedoria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Se você pesquisar mansidão no Novo Testamento, você vai achar muitas referências. É muito poderoso. Então Jesus está convidando a gente para uma jornada com Ele. Uma jornada. Ele é manso e humilde. Quero ler esse texto nessa versão. É o mesmo. Eu estou lendo os mesmos textos nessas últimas, mas é bom ler os mesmos textos. Porque temos que crer nisso que nós estamos vendo, amém, irmãos? Ninguém conhece o Filho plenamente, intimamente, exceto o Pai. Ninguém conhece o Pai plenamente, intimamente, a não ser o Filho. Mas o Filho é capaz de revelar o Pai a quem Ele quiser. Sabe o que Jesus está falando? Você está tão preocupado. Você está tão indignado. Eu quero revelar a você quem é o meu Pai. Porque Ele é também o seu Pai. Você sabia que Ele é o seu Pai? Mas acho que você não conhece Ele. Se você conhecesse o seu Pai, você estaria mais tranquilo. Você não estaria tão indignado. Você não estaria tão ansioso. Você não estaria com medo se você conhecesse o seu Pai. Você não estaria preocupado se você vai perder alguma coisa. Você não estaria mais preocupado se você teria o suficiente. Ei, Jesus está dizendo, vem aqui que eu quero te mostrar quem é o Pai. Você está cansado e sobrecarregado? Vem a mim, eu lhe darei descanso, pois sou o seu oásis. Essa é a tradução do aramaico. Eu sou o teu oásis. O que é o oásis? É um lugar de refúgio no meio do deserto. É onde você chega quando está muito cansado. Quando você pensa que não tem mais fim o deserto. Ele fala, ei, eu sou o oásis. Como é que eu encontro? Você está no meio do deserto, não tem nada. Você fala, Senhor, eu confio em Ti. O oásis desce do céu para você, ali onde você está, você está entendendo? Porque Ele é assim, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que cria tudo do nada. Como nós cantamos aqui no começo. Simplesmente junte sua vida minha. Aprenda os meus caminhos e você vai descobrir que eu sou gentil. Que eu sou humilde. Eu sou fácil de agradar. A religião é muito difícil de agradar. Jesus é fácil de agradar, amém, irmãos? É tão maravilhoso. Você vai encontrar descanso e refrigério em mim. Pois tudo que eu te pedir será agradável e fácil de suportar. Diga glória a Deus. É Jesus, irmãos. Temos que considerar hoje, irmãos, a motivação do nosso coração, né? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Há quanto tempo talvez você está assim? Segurando e retendo, não está sendo manso. A carga do coração, injustiça, dor, trauma, ira, indignação, decepção, sei lá. Então há uma herança aguardando para ser desfrutada, há uma leveza, há uma resposta de Deus para nós, amém, irmãos? Herdar a terra, há um oásis esperando, com tudo que é necessário. Mas é preciso deixar. É preciso largar essas coisas, amém? Vamos ficar de pé. A gente passou um pouquinho, 5 minutos do nosso horário. Mas eu não podemos sair sem fazer algumas orações tão importantes. Pergunta ao Senhor, Senhor, como está o meu coração?
Senhor, eu não estou conseguindo ser manso. Como é que eu sei se eu sou manso? Pergunta para os filhos. Pergunta para sua esposa, para o seu marido. Os que convivem com você na hora da pressão. Quer dizer então que o manso é aquele que nunca fica agitado, que nunca explode? Não. O manso é aquele que não deixa isso dominar o seu coração. Eu explodi e falei, aí eu vou lá, explodi no escritório. Falei o que era para falar para um, ou para ninguém, falei para todo mundo. Aí eu levanto no escritório e falo, amigos, falei umas besteiras aqui, me perdoem. Fiquei indignado. O que você acha que eles vão dizer? Que você é fraco? Eles vão dizer, rapaz, para fazer isso eu não consigo. Tem que ser muito corajoso para fazer isso. É ou não é? Tem que ser muito forte para fazer isso. Eu não quero que fique essa impressão. Quero que você saiba que eu confio num Deus que está trabalhando por mim. Eu não declarei antes, mas eu declaro agora. Isso não vai governar a minha vida. Eu não preciso ser grosseiro. Eu não preciso ficar indignado. Eu não preciso bater o meu direito para Deus fazer aquilo que é necessário fazer. Amém? Coloca a mão no seu coração e pergunta, Senhor, o que é preciso?